Com muito prazer que estamos aqui de volta fazendo essa gravação para esse querido núcleo espírita Chico Xavier, no ANIL, aqui no Rio de Janeiro, com o nosso tema sobre o Livro dos Espíritos. Por causa disso, vamos pegar uma frase de Chico Xavier sobre o livro espírita? O livro espírita é sempre um amigo, disponível para dialogar conosco, nos ensinando o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade a que aspiramos encontrar. Vamos falar sobre o livro espírita, principalmente sobre o livro dos espíritos, né? Que completou 169 anos agora, dia 18 de abril. Mas vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, amigos queridos, benfeitores amados, queridos companheiros da divulgação doutrinária, espíritos que nos dão força para a continuidade das tarefas, principalmente nas mídias, Caibar Schutter, o patrono das mídias no Brasil, Chico Xavier, esse querido companheiro, trabalhador assíduo, servidor fiel, nosso anjo de guarda, nossos amigos espirituais, que possam, na verdade, nos envolver com o seu carinho, com o seu afeto, com as suas intuições, para que todos que ouçam essas palavras possam realmente refletir sobre elas e caminhar no estudo através da doutrina espírita. Graças a Deus. Bem, amigos, vim pegar alguns livros que às vezes a gente tem preguiça de ler, a ver com o tema escolhido. Peguei o livro Obras Póstumas e não vai aparecer, vai para vocês? Desculpa. E fui na minha Iniciação no Espiritismo, que é um manuscrito escrito com cuidado especial por Allan Kardec, né? E são extratos que não tinham sido publicados. Ele diz assim: foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Um dia encontrei o Sr. Fortier, o magnetizador, a quem conhecia há muito tempo. A gente deve lembrar que o professor Rivaio era magnetista, filiado à escola mesmeriana, fluidista, como eles falavam, e nenhuma tendência espiritualista e nem mística, tá? E o senhor Fortier disse para ele: sabe a singular propriedade que acaba de descobrir no magnetismo? Não são apenas os indivíduos que podem ser magnetizados, mas as mesas que se fazem girar e caminhar à vontade. Um efeito muito singular, respondeu Kardec. Mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, diz ele, né? O fluido magnético é uma espécie de eletricidade, de muito bem agir sobre os corpos inertes, fazê-los se mover. Bom, os relatos que os jornais publicaram de experiências feitas em Nantes, em Marseille e em algumas outras cidades, de não deixar dúvida sobre a realidade do fenômeno. Depois, reviu o senhor Fortier, ele me disse: aqui temos algo muito mais extraordinário. Não só se faz mover uma mesa magnetizando-a, mas fazem-na falar. Quando interrogado, responde. E aí Kardec diz isso, que ele, né? É uma outra questão. Acreditarei nisso quando o vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir, e que ela pode tornar-se sonâmbula. Até lá, permita-me que eu não veja aí mais do que um ponto para fazer-nos dormir em pé. Algum tempo mais tarde, por volta do mês de maio de 1855, diz Kardec, em obras, quer dizer, num dos escritos que depois foi colecionado aqui no livro Obras Póstumas. Encontrei-me na casa da sonâmbula senhora Roge com o senhor Foutier, seu magnetizador. Lá encontrei o senhor Patier, a senhora Playmaison, que me falaram desses fenômenos, o senhor Carlotti, e, bom, conclusão.
Ele, pela primeira vez, foi testemunho do fenômeno das mesas girantes, que saltavam com o rio, né? E aí logo ofereceu-se a ocasião dele observar mais atentamente, como ainda não tinha podido fazê-lo, e numa das reuniões da senhora Plamener-Maison, conheceu a família Baudin, que morava então na rua Rochenchor, não sei falar direito, hein, gente? Vamos lá, tá? Mas o senhor Baudin convidou ele para assistir sessões semanais que aconteciam em sua casa, as quais foi desde esse momento muito assíduo. Então, veja bem, lá no final desse escrito, ele diz assim: e foi da comparação e da fusão de todas as respostas, de todas as idas nessas sessões, das perguntas feitas e as respostas recebidas, eu fico só pensando, nossa Senhora, esperar a mesa responder com batidas, depois a sexta e de letra por letra. Nossa, mãe, hoje a gente tem a psicografia, né, com uma facilidade. Bom, mas foi da comparação e da fusão de todas essas respostas coordenadas, classificadas, ele dizendo, e muitas vezes remodeladas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857. E aí eu vou lá. O que é o Livro dos Espíritos, gente? Que livro é ele? É o Livro dos Espíritos. Se nós somos espíritos, é o nosso livro. Por isso que aqui no fundo do vídeo eu botei a nossa imagem de Kardec, né? É, vamos dizer, aqui, ó, na folha de introdução, né, da folha de rosto, do Livro dos Espíritos, da 12ª edição, nós vamos falar isso, porque vocês vão entender por quê. Tá lá. Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita. Finalidade sobre a imortalidade da alma, natureza dos espíritos, suas relações com seres humanos, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores, com o concurso de diversos médios, recolhidos, organizados por Allan Kardec. Então, fica claro que a doutrina não é de Kardec, não é kardecista. A doutrina é dos espíritos, a doutrina é de Jesus, a doutrina, na verdade, se transformou no apanhado do Livro dos Espíritos, mostrando toda essa filosofia, todas essas respostas, né, com relação às nossas dúvidas: quem eu sou, para onde vou, de onde vim, o que venho fazer aqui. Né? Se formos na Revista Espírita, outro livro que a gente esquece de estudar. Bom, porque é o pensamento de Kardec em evolução. Se nós formos na Revista Espírita de 1858, eu estou na editora Edicel, em janeiro tem um texto, que eu não vou ler todo, mas é interessante, porque ele diz para quem se dirige a doutrina espírita. Então, o Livro dos Espíritos é o título, os princípios da doutrina, né? Sobre a natureza do mundo incorpóreo, suas manifestações, suas relações com os homens e tudo que a gente já leu lá na folha de rosto, mas eu vou pegar o segundo parágrafo desse texto. A doutrina espírita. Faz pouco tempo, publicou o editor Dento uma obra deveras notável. Diríamos mesmo muito curiosa, se não houvessem coisas às quais repugna qualquer classificação banal. Dos espíritos do senhor Allan Kardec, né? Bem, do senhor Allan Kardec, vá lá. É uma página nova do próprio grande livro do infinito, e estamos persuadidos
uma marca será posta nesta página. Seria lamentável que pensassem estarmos aqui a fazer reclame bibliográfico. Se tal se pudesse admitir, preferiríamos quebrar a pena. Estava muito querendo falar, mas não conhecemos absolutamente o autor, mas proclamamos alto que gostaríamos de conhecer. Quem escreveu aquela introdução que abre o livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. Está lá no livro dos Espíritos, na introdução, né? A gente pode ver isso na introdução 1, e nós vamos ver as questões referentes a isso também aqui. Olha que interessante. Está ligado para quem se dirige esse livro. Ele não estava muito acertado com relação a Kardec, ao livro, mas olha o que ele diz aqui no texto que ele continua, que ele publica, né? Está lá escrito: a todos os deserdados da terra, a todos quantos marcham e que, nas suas quedas, regam com lágrimas o pó da estrada, diremos: lide o livro dos Espíritos. Nos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que pelo caminho só encontram as aclamações e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai, e ele vos tornará melhores. Então, o corpo da obra, né, diz o senhor Allan Kardec, deve ser atribuído inteiramente a espíritos que o ditaram. Está admiravelmente dividido no sistema de perguntas e respostas. Por vezes, estas últimas não são sublimes, o que não nos surpreende, mas não foi necessário um grande mérito a quem se soube provocar. E aí vem lá, né? A doutrina se resume em duas palavras. Não, quer dizer, mais duas frases. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam, né? E ele vai trazendo mais questões. E aí a gente já viu o que é o Livro dos Espíritos, lá no Folha de Rosto do próprio Livro dos Espíritos, e nesse texto, né, da Revista Espírita de janeiro de 1858, escrito por alguém que não estava lá acreditando muito em muita coisa, mas que, ao ler principalmente a parte da introdução, que naquela época não eram divididas em 17, era um todo, a primeira edição, né, que só tinha 501 perguntas. Na verdade, para quem se dirige? Quem é feliz para se tornar melhor, e para quem está sofrendo para ter apoio para se tornar mais forte. Vamos escolher para isso ou para aquilo, vamos estudar o Livro dos Espíritos, que é a base dessa doutrina. Mas também não podia, né? Eu sou do Centro Espírita Leon Denis, não podia deixar de puxar um pouquinho de braço para minha sardinha. E aí, pegando o livro de Leon Denis, o livro bibliográfico de Gaston Luce, não dá para ver direito, né, quando a gente desfoca assim, mas é o livro de Gaston Luce. Nós vamos ver como foi o encontro de Leon Denis com o Livro dos Espíritos, com a doutrina espírita. Certo dia eu, então, 18 anos. O acaso, que por vezes trabalha bem, chamou minha atenção. Chamou minha atenção, diz ele, né? Para um livro de título inusitado e perturbador, diz ele. Era o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Né? Ele passou por uma livraria, e ele era aquele adorador de livros. Interessante aquele título. Adquiri logo o livro. Ele assimilei o conteúdo. Aí vem ele. Para que serve? Para que serve? Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Minha convicção se firmou. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas.
com avidez escondido de minha mãe, que controlava desconfiada minhas leituras. Ela havia descoberto meu esconderijo e, por sua vez, lia essa obra na minha ausência. E ela se convenceu, como eu, da beleza e da grandeza dessa revelação. Olha só esse pedacinho, para nós vermos como é belo o nosso livro dos Espíritos, que está fazendo 160 anos de publicação. Fez no dia 18, né? E em prol disso, agora eu não me lembro se foi mais, mas foi em 2022, né? Acho que foi em 2022 que se tornou é, o Dia Nacional do Espiritismo. Eu tenho quase certeza que foi em 2022, quando o dia 18 de abril se tornou o Dia Nacional do Espiritismo. Eu tenho quase certeza que foi realmente no dia é, 22 de. Acho que foi dia 22, né? Não, dia 22, foi em 2022. O dia 18 de abril, o Dia Nacional do Espiritismo. Dia do Livro Espírita, dia do livro como um todo, né, infantil. Também. Tudo junto. Mas vamos continuar aqui nossa reflexão, né? A meta do Livro dos Espíritos é o que Leon Denis disse aqui, a meta. Quer dizer, o que é, nós vimos lá na folha de rosto. Para quem se dirige, está lá naquele texto do repórter, de quem escreveu, né? Aquele texto que eu li para vocês, que está na Revista Espírita. E a meta do Livro dos Espíritos, todos nós, né? Dissipar a indiferença, tirar as dúvidas, né? Me dar solução clara, completa e lógica do problema universal. É a meta, é a meta. Lembrar que a primeira edição, de 18 de abril de 1857, certo? A segunda edição, houve uma segunda edição, foi em 18 de março de 1860, já com algumas mudanças. E a gente vai, se for ali em obras póstumas, nós vamos encontrar a orientação de que ele ia ter que fazer algumas alterações. Mas definitiva mesmo é de 1864, a 12ª edição. A primeira e a segunda aconteceram algumas mudanças, para a 12ª algumas pequenas alterações, mas não no sentido metodológico nem de, vamos dizer assim, organizacional. A primeira edição, já disse, eram 501 itens. Na segunda, 1019. Aí tem uma discussão que a 1011 não foi marcada, depois voltou a ser, aí era 1018, passou a 1019. Tem gente que não, que a 1019 não, porque estão contando as subperguntas, outros dizem que não é para contar. Não importa, gente. São vários itens que nos esclarecem sobre nós mesmos. E aí, a introdução era um todo. Hoje, a introdução se é dividida em 17 capítulos. As notas eram no fundo, no final do livro. Hoje as notas são abaixo de cada pergunta e resposta, muito mais coerentes, né? Não? Prolegômenos maravilhosos, né? Eram assinados só por 4 espíritos. Hoje está lá os 11. Né? E se nós formos olhar os prolegômenos, nós vamos ver, eu acho até interessante, né? Que às vezes a gente não lê, a gente começa o livro da primeira pergunta e não lê nada, não lê a capa, não lê muito menos os prolegômenos, né? Eu custei a entender que prolegômenos em grego eram coisas que se dizem antes. Pode ser considerado um termo literário, né, utilizado como sinônimo de introdução, prefácio a um estudo particular de qualquer ciência, tá? Mas é interessante nos prolegômenos, quando nós vamos lá no final, não, que ele diz assim: este livro é a coletânea de seus ensinos dos espíritos. Foi escrito por ordem e mediante o ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito, de sistema,
Nada encerra que não seja expressão do pensamento deles e que não tenha sido submetido ao seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui a obra daqueles que recebeu a missão de publicar. Ele diz isso, né? Entre os espíritos que concorreram para a execução dessa obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram virtude e sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhum personagem cuja lembrança a história tenha guardado. Sua elevação, porém, é atestada pela natureza de sua doutrina e sua união com aqueles que usam nomes venerantes. Então, quando lá embaixo está João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, Swedenborg e etc., diz que dá uns 11 por aí da segunda edição. Aí já da 12ª já botaram etc. por causa disso. Existem outros que não são conhecidos, mas que trabalharam nessa reorganização. É três partes no primeiro. No segundo, da segunda edição em diante, são 4 partes. Ressaltamos outras coisas. E aí eu trago o Dr. Herman, espírito que trabalha lá na casa de Leon Denis. Se vocês bem observarem as 4 grandes divisões do Livro dos Espíritos, quer dizer, nós temos que lembrar das divisões do Livro dos Espíritos. Então, eu trouxe aqui para poder lembrar, porque eu não sei as 4 assim de cabeça, né, gente? Mas vamos lá. As causas primárias, onde a gente trata de Deus, do universo, da criação, né, do princípio vital. A segunda parte, que é o mundo espírita ou dos espíritos, que fala de nós espíritos, da encarnação, da pluralidade das existências, do retorno à vida corporal, fala sobre a vida espírita, do retorno à pátria espiritual, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, das ocupações dos espíritos dos 3 reinos. Está tudo uma missão do mundo. A terceira parte é aquela que nos incomoda, que é das leis morais, gente. Tem capítulo 1, tem capítulo, daquelas leis todas, né? Todas, e termina com a lei maior, que é a lei de justiça, amor e caridade. E depois que fala das leis, sapento, capítulo, perfeição moral. Como quer dizer? Se você consegue caminhar nisso tudo, está lá indo para o homem de bem, né? Quarta parte diz, e diante disso, olha as esperanças e as consolações. E aí nós temos a quarta parte, e depois segue-se 9 conclusões a respeito de todo esse conteúdo. Então, o doutor Rema disse assim para a gente no livro, um dia, 21 de abril de 1990, através do médium altivo Panfiro, presidente do Leon Denis, já fora desencarnado, não naquela época, e está no livro dele, Palavras do Coração. Ele diz assim: se vocês bem observarem as 4 grandes divisões do Livro dos Espíritos, atendem às nossas necessidades imediatas do homem que está encarnado. A necessidade da ideia de Deus, a necessidade da vida moral, a necessidade de se saber das esperanças e das consolações. Além do mais, gente, né, nós não podemos também esquecer aqui, ó, a introdução ao estudo da doutrina espírita, que a gente tem aqui no próprio Livro dos Espíritos, depois do índice dessas divisões, né, nós encontramos a introdução ao estudo da doutrina espírita. E existem questões importantíssimas que a gente esquece com o tempo. Está lá. Para coisas novas, palavras novas são necessárias. Assim o requer a clareza de linguagem, para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos termos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo são definidas. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibiologia. Anfibologia.
Quer dizer, duas coisas, né? A mesma palavra com mais outro significado. Aí ele vem. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite possuir em si outra coisa além da matéria, espiritualista. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar essa última crença, doutrina espírita, as espíritas e espiritismo, cuja forma lembra a origem, o sentido radical e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligível, reservando a palavra espiritualismo sua acepção própria. Diremos, portanto, a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os da doutrina espírita serão os espíritas, se quiserem, os espiritistas. Então, nós não somos. Espiritualismo não é a mesma coisa que espiritismo. Nós não somos kardecistas, nós somos espíritas, ou somos espiritistas. Isso está na introdução ao estudo da doutrina espírita. A introdução 1. E ele diz mais, aqui diz mais, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, que acredita em algo além da matéria, né? Esta é a razão pela qual ele traz no topo do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então, não é uma religião só, é uma doutrina, certo? Parece bobagem, mas não é. Mesmo a gente não vai brigar por causa disso, né, gente? Aí começa, você é o quê? Você é de linha branca, linha isso, não sei o quê, você é bando, importa que esteja trabalhando em nome do bem. Agora, como diz uma amiga minha lá do Leão Denis, se você quer entender a doutrina espírita, aí você estuda o livro dos espíritos, você vai para uma casa espírita séria e faz o estudo da codificação. E a codificação, né? Nós temos aí o livro dos Espíritos, nós temos o livro dos Médiuns, para falar dos Médiuns, nós temos o Evangelho da Consolação, Céu e Inferno, para entender as diferenças, não é não? Não, e a gente tem uma Gênese para entender o trabalho com os fluidos, a formação planetária, e temos que completar com obras póstumas e dar nossas estudadas, como a gente faz no Espiritismo.net, da Revista Espírita. E faz no Leão Denis também, em outras casas, na FEB, porque a evolução desse pensamento de Kardec é a nossa também. Às vezes a gente pula algumas fases, mas aí a gente vai entender mais carinhosamente a doutrina que nos abraça, que nos dá assim, aquele apoio, que nos favorece com muito amor e carinho para, vamos dizer assim, melhor caminharmos, né, na nossa encarnação. Eu também trouxe algumas outras coisas para conversar com vocês sobre isso. E está na Revista Espírita, de novembro de 1861. Quer dizer, é importante que a gente tenha essas ideias, né? E aí vou lá. É a opinião de um jornalista, na Revista Espírita de 1861. Opinião de um jornalista sobre o livro Espírita, o livro dos Espíritos, né? E aí eu vou pegar só alguns pedaços aqui. O artigo publicado por Alambart da Argélia, em 15 de outubro de 1861, é nesse sentido um primeiro passo que terá imitadores. Olha que interessante, né? Sob o modesto pseudônimo de Ariel, nossos leitores talvez reconheçam a pena exercitada de um dos nossos eminentes jornalistas, né? Ele diz que ele usou o seu nome, que eu acho que é um jornalista francês, lá o pessoal acha mas não está em nenhum lugar se diz quem é, né? Mas isso também não é tão importante. Mas olha o que ele traz para nós. A imprensa europeia está muito ocupada com esta obra, o Livro dos Espíritos. Já estamos em 1861, ele é de 1857 e já saiu a segunda edição, que foi em 1860. Né? Depois de a ter lido
Compreende-se, seja qual for a opinião que se tenha da colaboração das inteligências extraterrenas, que o autor diz ter obtido. Suprimindo algumas páginas da introdução que expõem as vias e os meios de tal colaboração, quer dizer, quando diz que é do espírito superior e outros espíritos, ele incontestável para os profanos, resta um livro de alta filosofia, olha, de uma moral eminentemente pura e, sobretudo, de um efeito muito consolador para a alma humana, abalada aqui entre os sofrimentos do presente e o medo do futuro. Ele concorda que é importante, ele concorda. Muitos leitores devem ter exclamado ao chegar à última página: não sei se tudo isto é verdade, né? Mas gostaria muito que fosse. Né? E aí ele vem trazendo outras questões nesse artigo interessantes. Veja só. Quem ouviu falar desde alguns anos das estranhas comunicações que certos seres privilegiados eram intérpretes entre o mundo material e o mundo invisível? Né? Quem não ouviu falar? E aí ele fala: por que que isso então não pode ser verdade? Traz para nós também, lá no meio de um dos parágrafos, que eu fui puxando assim alguns parágrafos, né? Lá no meio de alguns parágrafos, ele traz assim, quer ver? O livro dos Espíritos, nesse sentido dessas discussões, né? Ele traz os assuntos que discutem no jornal como o nosso, sem contestar nem testar a autenticidade das assinaturas de Platão, Sócrates, Carlos Magno, Júlio César, que se acha no fim de vários parágrafos do livro do senhor Allan Kardec, constatamos que, se esses grandes homens voltassem ao mundo para nos dar explicações sobre os problemas mais interessantes da humanidade, não se exprimiriam com mais lucidez, com um senso moral mais profundo, mais delicado, com maior elevação de vistas e linguagem do que o fazem na obra original, da qual procuramos dar uma ideia. São coisas que não se leem sem emoção e não são daquelas que se esquecem apenas lidas. Nesse sentido, o Livro dos Espíritos não passará como tantos outros, em meio à indiferença do século. Terá ardentes detratores, zombadores, impiedosos, mas não nos admiraríamos também, em compensação, se tiver partidários muito sinceros e muito entusiastas. Vera, vai cair o link. Interessante, é interessante que a gente perceba isso. Olha como ele disse, né? Terá ardentes detratores, zombador, mas também vai ter muitos partidários sinceros e entusiastas. Eu espero que esteja nesse segundo, né? Muito entusiasmo. E quando a gente vê isso, é interessante também, eu acho que hoje eu estou usando muito a palavra interessante, mas é bom, vamos dizer assim, que a gente lembre algumas questões, né? Onde ele falou da mudança dele, com o entendimento do livro dos Espíritos, eu também trouxe outro espírito querido, lá da casa de Leonie, Antônio de Aquino, né? Um livro que nós temos com várias mensagens, e uma delas é Exaltando o Livro dos Espíritos. O nome do livro é Inspirações do Amor Único de Deus, e são 52. E é interessante que a gente se prenda a algumas pequenas coisas que ele fala aqui. Todos nós que professamos a doutrina espírita, encontramos em O Livro dos Espíritos as noções básicas da filosofia que rege o conceito de pensamentos direcionados para a crença na sobrevivência da alma e, igualmente, na imortalidade do espírito. Através dos milênios, acreditando num começo simples, fomos criados simples e ignorantes, num caminho do meio, há um caminhar de encarnações para a educação e para o progresso espiritual.
com o objetivo de chegarmos ao pináculo, que é a meta, né, maior, que é a meta da perfeição. Não tão perfeitos, mas também a imagem e semelhança, né, da perfeição. Olha que lindo. Também guardamos no coração a crença no Deus que há de ser o Pai nosso em todas as ocasiões. E não um Deus que castiga, não um Deus que nos abandona, mas um Deus Pai. Compreendendo a excelência dessa doutrina, lutaremos por ela, o quanto nos for possível, pela sua divulgação, pela sua divulgação. Mostrando a todos aqueles que o desejarem a excelência de tais conceitos e buscaremos a renovação do nosso próprio ser, incentivando a de outros na busca da felicidade, do equilíbrio humano e da fé. Olha o que aquele jornalista falou, mesmo não tendo a crença. Quem é feliz vai ficar melhor, quem está triste, quem está infeliz vai entender e vai se tornar mais forte. Diremos também a todos aqueles que convivem conosco. Isso é Antônio de Aquino falando numa mensagem recebida lá no Centro Espírita Leão Denis, no dia 16 de abril de 2005. Diremos também a todos aqueles que convivem conosco. Éramos diferentes. Antes de conhecermos a abençoada doutrina espírita, e hoje somos crentes, não somente nas ideias propostas, mas principalmente na busca da felicidade que nos cabe alcançar quando entendemos que, além de imortais, vimos atravessando, através dos milênios, carreiros evolutivos que somente demonstram a magnanimidade do Criador. E de posse de tais conhecimentos, diz Antônio de Aquino, quem quiser depois pesquisa um pouco. Ele também é um espírito que orienta muitas casas, obras assistenciais, o Centro Espírita também acho que não vou dizer o nome de outros, porque eu posso me esquecer de alguns, mas eu sei que tem outras casas que ele traz todo um apoio, toda uma orientação. Tá? O Lar de Teresa é um. Me posso de tais conhecimentos, tornei-me fiel a Deus e trabalhador do próprio progresso. Deixei de esperar que Deus fizesse tudo por mim, apesar de ser Ele o Pai, e passei a dizer a mim mesmo: és o responsável pelo teu próprio progresso. De ti depende a alegria futura, a paz do presente, a análise do passado para corrigir defeitos porventura encontrados, o conhecimento de si mesmo. É difícil, hein? Mas não é impossível. É apropriado, né? E de posse ainda mais de tantos valores, sobram-me motivos para ser alegre, feliz, consciente de que sou um espírito imortal e que, em busca de valores crescentes, não o faço por tolice, vaidade, por desejo de brilhar, mas tão somente porque sei ser necessário caminhar sempre na direção de Deus. Compreendo a extensão das minhas responsabilidades, diz ele. Faço sempre o bem, enquanto possível, por amor ao próprio bem. Não é para querer aparecer, mostrar. E um dia, quando estiver pleno de ventura e amor, criar em torno de mim as obras que o amor me deixa realizar. Como eu aprendi também lá na Casa de Leão, vamos fazendo por disciplina, por obrigação, né? Ali no núcleo, né? Nós temos as quentinhas, nós temos o trabalho do bazar, nós temos o trabalho lá da livraria, nós temos o trabalho da divulgação da casa. É uma casa ligada ao Eurípides Massanufi, tem ali, meu Deus, o trabalho com as crianças especiais, tanto aqui no Anil quanto na Taquara. Isso não é por falta de trabalho no bem, mesmo que eu não seja boa, mas a doutrina nos leva a tentar. Uma hora eu faço por obrigação, faço por disciplina, daqui a pouco eu vou estar fazendo por hábito. E quiçá um dia, como ele diz aqui, as obras estarão em torno de mim por amor.
Estarei trabalhando, sempre direi mais a minha alma. Progride incessantemente, sem esmorecer. Progride sempre. Então, neste dia de exaltação do Livro dos Espíritos, vou dizer ele aqui, obrigado, Senhor, por o Livro dos Espíritos ter entrado em minha vida. Que nós possamos também dizer isso. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Núcleo Chico Xavier nos dá de divulgar, de falar, de estudar, de repensar, de meditar, de fazer os cursos, de ir às palestras, de dar paz, tomar paz, de trocar, de conviver, de repensar e de ser acolhido e acolher. Que nós possamos não esquecer disso. Não esquecer viver no mundo. A casa espírita precisa se manter, né, na questão material. E nós precisamos também, vivemos em sociedade, mas nós somos algo além disso. Nós somos espíritos imortais. E estamos, né, sendo convidados a cada momento para refletir, para repensar sobre nossos sentimentos nesse mundo tão complexo, sobre nossas ideias, sobre nossas ações. Espero que eu tenha deixado aqui algumas, vamos dizer, reflexões, mas principalmente a vontade de estudar, divulgar e de executar a doutrina em nós mesmos. Agradeço a vocês a oportunidade e vamos agora, mais uma vez, agradecer a Allan Kardec, esse meu companheiro que está, né, aqui a imagem, porque perseverou, cumpriu a missão, que a gente possa cumprir a nossa. Senhor Jesus, amigo querido, irmão maior, que mais uma vez possamos assim, agradecer a oportunidade do trabalho, mas principalmente que consigamos colocar em nossas vidas, no nosso dia a dia, todo esse cabedal de conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Estudo sistemático da doutrina é uma coisa que nos faz bem. Falar da Deus e da doutrina é algo que nos faz melhor. Que nos sintamos dessa forma, trabalhadores a caminho da melhoria íntima, mas com vontade de servir. Que assim possa ser. Graças a Deus.